Alô, bom dia para você, boa terça-feira. Estamos em 13 de janeiro de 2026. Eu estou gravando esse vídeo aqui, são 7h50 da manhã, para a gente comentar sobre tudo que aconteceu nessa segunda-feira movimentada dentro do São Paulo e fora do São Paulo, com assuntos do São Paulo. Então, a gente tem muito a comentar, principalmente sobre o que já se sabia, já se conhecia com relação aos bastidores do que seria a batalha, a guerra política envolvendo a sexta-feira, a votação das 18h30, que definirá a permanência ou não de Júlio Casares na cadeira da presidência do São Paulo após as acusações, após as investigações abertas e todos os fatos tendo vindo à luz nos últimos dias com relação a questões de saques, a questões de depósitos em conta, aos áudios do Camarote 3A e todos os fatos que foram colocados de dirigentes atuais e de dirigentes que não estão mais dentro de São Paulo, né? Porque a gente tem uma série de questões. A gente teve lá a empresa de logística, que também surgiu denúncias. A gente tem a questão da abertura de empresas, a gente tem saques na boca de caixa, a gente tem depósitos em conta, a gente tem movimentações financeiras, tem a questão do camarote, tem a questão da Mil Clean, que foi colocado pelo Estadão. A gente tem muitas informações, a gente tem tantos dados e tantas informações que a gente precisa fazer realmente uma lista de todos os assuntos, porque todos os dias surgem alguns fatos novos e vão surgindo novas questões. A questão é, hoje a gente está faltando aí praticamente 3 dias para essa votação. O São Paulo, nesse meio tempo, tem, depois de ter folgado ontem, o São Paulo tem hoje a volta aos treinos, tem jogo contra o São Bernardo, que enfiou 4-0 no Capivariano. O São Paulo tem jogo no Morumbi, tem só mais 7 jogos de Paulista, tem rebaixamento, tem todo um contexto, toda uma preocupação. O Dória chegou ontem e a gente vai em frente para a gente poder falar sobre todos esses assuntos e informar sobre tudo isso. Então vamos lá, comentar primeiro, começar realmente desse assunto que acabou tomando a noite de ontem, por volta do final da noite de ontem, segunda-feira, a gente teve o resultado do pedido de liminar que foi feito pelos advogados de oposição, no qual requeriam uma revisão das decisões tomadas pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Outem Aires de Abreu Júnior, que tinha dito na sexta-feira que a chance de judicialização era 0,0. A liminar foi concedida e o parecer é o seguinte. Então, o que acontece? Para você que está perdidaço, existe um pedido de impeachment feito no dia 23 de dezembro por 57 conselheiros e este pedido levou a uma votação na última semana de um parecer do Conselho Consultivo, exatamente na terça passada, de que os membros do Consultivo entenderam de que o impeachment não deveria prosseguir. Esse parecer é meramente recomendativo, é uma mera recomendação, ele não tem um significado, ele não tem um peso de voto ou de determinação de absolutamente nada, tanto que a votação continuou sendo agendada, mesmo com essa recomendação. Até aí tudo bem. Na própria terça-feira, o Outem marcou uma reunião para quarta-feira desta semana, que seria amanhã, dia 14, e entrou um pedido de avaliação da defesa do Júlio Casares, pedindo que como o estatuto apresentava uma duplicidade no entendimento jurídico deles, o quórum deveria ser alterado para a destituição de 171 para 191, e o Outem tinha entendido que a votação deveria ser secreta e presencial. Beleza? Foi agendado para o dia 16.
sexta-feira, 18h30. Assim ficamos até este fim de semana. Nesta segunda-feira, antes disso, a gente tem que mencionar, a oposição fez uma requisição para o Outem de que fizesse uma alteração desse entendimento e liberasse ou a reunião híbrida para votação para quem não estivesse presente e que revisasse a questão do quórum. A oposição não se deu por satisfeita com a resposta do Outem, que deu uma coletiva na sexta-feira nesse sentido, e ontem, segunda-feira, entraram com uma ação na Justiça por volta da hora do almoço, no período da manhã, requerendo uma revisão judicial com base nas decisões tomadas pelo Outem. Ontem, no final da noite, tá, a Justiça, através vou dar as informações certas para vocês, terceira vara civil do Butantã, deu uma liminar alterando a votação de impeachment referente ao Júlio Casares, e a reunião que seria presencial passou a ser híbrida, e os 191 votos que eram determinados antes no entendimento do Conselho Deliberativo, na figura do Outem, passou a ser 171. Essas mudanças são significativas porque, como a maioria sabe, cada voto ele tem um peso muito grande e muita gente está fora de São Paulo. Então, o fato de você não obrigar as pessoas a terem que votar presencialmente faz com que qualquer um vote com o seu voto secreto de longe, com a presença de uma senha, com munido de uma senha para poder fazer essa escolha. Como o voto é secreto, ninguém vai saber como vai ser feito. Você pode ter qualquer resultado no final das contas, tanto para a destituição do presidente Júlio Casares, como gente que disse que poderia votar contra, acaba votando a favor da destituição, enfim. A gente pode ter uma mudança nesse sentido. Então, a Justiça derrubou a determinação do Outem, tá? A juíza Luciane Cristina Silva Tavares fez essa manutenção do quórum mínimo ela entendeu que os 191 votos tem que ter 191, que é o quórum mínimo para que a reunião ocorra. Ou seja, pelo menos 191 votantes devem estar presentes nessa reunião. Como nós temos muitos conselheiros que não são vitalícios e que precisam passar por uma sabatina no social depois e precisam ser escolhidos novamente como conselheiros, se não perdem os cargos, muita gente, caso não vá votar, vai aparecendo ali, porque a pessoa vai votar, vai aparecer que votou, mas não vai aparecer em quem votou. Mas a pessoa não votar vai aparecer como abstenção. E aparecer como abstenção pode gerar retaliações depois de associados, que vocês sabem que o sistema político de São Paulo é assim, os sócios votam nos conselheiros e os conselheiros fazem essas votações posteriores. Então tem muita gente que não vai se furtar a votar, mesmo que seja presencial ou que seja híbrido. Então, esse quórum de 191 deve ser atingido neste caso. O que não sabemos é o resultado final da votação. Segundo a oposição, pelo que a gente vê nas matérias, existe um grande otimismo da oposição de que se atinja mais do que 171 votos, o que neste cenário, nesta manhã de terça-feira, ainda com essa decisão da liminar tomada ontem, esse resultado destituiria o presidente Júlio Casares e encaminharia o poder para seu vice-presidente Harry Macis. O Macis é um empresário, tem 80 anos, conselheiro do São Paulo, vitalício. Ele assumiria o poder no São Paulo nestes meses que faltam ainda, então ele assumiria, em tese, do dia 16, caso isso ocorra, de janeiro, até o dia 31 de dezembro, quando ele passaria o bastão no dia 1º de janeiro de 2027 para o novo eleito de eleições que vão acontecer. Primeiro no social sobre os conselheiros, provavelmente em novembro, e depois em dezembro a gente vai ter a eleição para o presidente de clube, que aí é feita dentro do Conselho Deliberativo com os novos conselheiros. São 260 no total, são 160 vitalícios, sendo que 100 são alternados. Essa alternância vai ocorrendo e os 100 são votados a cada ciclo político. Estou dando esse panorama para você entender o emaranhado político do São Paulo. Então, até o momento, e eu digo até o momento, vocês vão entender por quê. Até o momento, com essa batalha jurídica, ficamos com votação híbrida, ou seja, quem está longe, por exemplo, Pinote, está no Japão, pode votar do Japão onde ele estiver.
pessoas que não estariam possibilitadas de presencialmente comparecer ou estavam com medo de comparecer por conta de pressão de torcedores, presença de torcedores na frente do estádio, aquelas coisas todas que a gente ouviu nos últimos dias, pessoas que não iriam fisicamente até o local por conta de receio. Dessa vez podem votar porque receberão o link e votarão da sua casa, dos seus escritórios, de onde quiserem. Pode estar na praia de férias, pode estar, como o Pinote está no Japão, pode votar de lá. E aí o seu voto vai ser contabilizado e provavelmente esse quórum de 191 mínimo dos 255 seria atingido. Pra vocês terem uma ideia, na votação do orçamento, 213 votantes houveram. É muito difícil que você tenha exatamente 255 votantes, tá? Isso é realmente um cenário muito difícil. Quando a gente ouve que eu já ouvi simulações de que do lado de Júlio Casares teriam em torno de 70 votos, 60 e poucos votos favoráveis a ele, ou seja, votando contra o impeachment, e do outro lado já ouvi alguma coisa entre 180 e pouco do lado da oposição, que teria, digo oposição assim, é porque é uma base de coalizão que foi dissidente, que era a situação que somou opositores e que hoje configuraria uma oposição porque estão contra a presidência. Então seria na faixa de 180 votos mais ou menos, para a gente poder ter isso. É difícil saber exatamente quem vai votar e como vai votar, exatamente pela questão do voto secreto. Se fosse aberto, muita gente realmente teria talvez um outro tipo de conduta. Então, alianças que possam ser pertinentes de lado a lado, pode acabar acontecendo de chegar e falar, vou votar contra o impeachment e vota a favor. Pode dizer que vai votar a favor do impeachment e vota contra, porque ninguém vai saber depois. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Eu não acredito que a gente vai ter 255 votos, deve ter bem menos do que isso. No último orçamento, repito, tivemos 213 votos, em que o orçamento foi aprovado, mas foi aprovado no limite do limite, e tivemos 213 já numa disputa acirradíssima no final de 2025. Para agora, essa é a questão do impeachment, deve ter um número até maior de votos do que 213, mas também não deve chegar nem perto de 255. Deve faltar bastante gente ainda desses 255, pelo menos é o que se projeta nos bastidores de parte a parte. Mas existe hoje, de fato, um otimismo gigantesco da oposição de que derrubarão Júlio Casares na sexta-feira. E, neste meio tempo, eles trabalham já não só a oposição, porque, repito, hoje tem a coalizão com dissidentes, tem oposição junta, tem muita gente do outro lado agora, que não é o lado do Júlio Casares, agora a gente tem que desmembrar bem isso, e que de alguma forma se torna oposição, para assumir com o Macis. O Macis, que tem o seu grupo político, tem pessoas que estão ao lado dele e que o demoveram até então da ideia há pouco tempo. Ele não queria assumir de jeito nenhum, ele abriria mão disso e encaminharia para as mãos do Outem, que é o presidente do conselho, como aconteceu na época do Carlos Miguel Aidar. Se vocês lembram bem, é bom a gente relembrar esses pequenos detalhes, porque isso faz parte da história do São Paulo e neste momento isso tem um peso. Na época, o Casares não o Aidar não tinha mais vice-presidente, até porque já tinha sido Casares, depois assumiu mais um que também acabou abrindo mão, agora não me lembro quem foi. E aí acabou ficando o presidente do Conselho Deliberativo como o presidente interino, que era o Leco. E como vocês lembram bem, isso tem uma importância significativa, não à toa, tanto que o Leco, depois de acho que 180 dias, ele convocou, eu não me lembro se são 90 ou 180 dias, mas ele convocou eleições contra o Newton do Chapéu na época, que foi o candidato único de oposição. O Leco venceu essa eleição, ele virou o presidente até do final de 2015, ficou presidente até abril de 2017, e em abril de 2017 ele comandou o São Paulo, ele foi eleito por uma diferença pequena de votos contra o Pimenta e ficou como presidente até 31 de dezembro de 2020, que foi quando entrou o Júlio Casares. Essa é uma retrospectiva para a gente entender o cenário, para vocês entenderem como funciona. Neste caso, o Macis estaria se preparando com assessoria de seus aliados políticos e das pessoas mais próximas, para assumir a cadeira de presidente. Essa é a informação que eu tive, que o Macis ele não estava preparado para isso, mas ele se cercou
de aliados e pessoas da confiança dele que auxiliariam nesse processo de assumir o São Paulo, que seria, óbvio, sob fogo cruzado. Lembrando que o São Paulo está com uma crise não só institucional fora do campo, sobre dezenas de acusações e investigações, como com problemas dentro de campo. A gente perdeu de 3-0 para o São Bernardo, não tem para o Mirassol fora de casa, não tem dinheiro para contratações. Temos o Muricy, por exemplo, a gente vai falar, existe um forte rumor de que o Muricy pedirá para sair do São Paulo, é mais uma figura representativa que estava ali, representava o futebol, está de licença médica já faz tempo, fará algumas cirurgias e pode ser que se desligue do São Paulo nesses próximos tempos e pode gerar um efeito cascata de saídas também e demissões. Tem muita gente que está ali que só está ali por conta dele, profissionais no CT, profissionais em Cotia, o sobrinho dele é técnico em Cotia, o Milton Cruz também só está no CT muito por conta da presença do Muricy. Então, todos esses enlaces, eles vão gerando mais saídas, mais movimentações, mais gente que deixa o clube, mais mudança, mais contratações, e a coisa vai ficando cada vez mais instável. Dentro do campo, a coisa deve dar uma esquentada hoje, porque o empresário Júnior Pedroso, falei isso com vocês ontem no vídeo, que responde pela carreira de Pablo Maia, Ferreirinha e Lucas, ele atacou ali com relação ao Crespo. Muita gente entendeu que aquilo era mencionando a gestão do São Paulo, mas esmiuçando, muito foi por conta de críticas relacionadas à forma de conduzir o grupo, etc., do Hernan Crespo. O Júnior Pedroso, quando foi consultado, eu não me lembro por qual veículo, alguém perguntou para ele, ele disse que era uma opinião pessoal a respeito do treinador, da situação atual, que aquilo não representava efetivamente a realidade, mas era a opinião dele, e óbvio que joga uma pimenta e joga uma pressão a mais. O São Paulo vai voltar hoje, como eu falei, de folga, a treinar no CT da Barra Funda, já com a presença do Dória, é mais um jogador para somar, o Lucas Ramon segue de fora porque o São Paulo não conseguiu pagar, e a situação do Rodriguinho segue indefinida. O Alan, como vocês veem na capa do vídeo, também tem uma negociação travada. O jogador que chegaria sob desconfiança, muita rejeição da torcida, um valor alto, o negócio não está caminhando. O Corinthians, que vai conseguir uma janela, uma lacuna de abertura para o seu transfer ban, ele está oferecendo mais coisas para o Flamengo do que o São Paulo. Como a gente já sabe, o Corinthians ele se amarra mesmo e depois, se tiver que tomar transfer ban, como ele ficou 5 meses com ban, ele não está nem aí. O São Paulo tem as amarras do FIDIC e muito provavelmente o São Paulo perderá o Alan. No caso do Alan especificamente, não me incomoda muito, porque eu acho que realmente o Alan, todo mundo entrou em dúvida. Eu, particularmente, não fiquei triste com a notícia de que a gente pode perder o jogador. Eu prefiro que o São Paulo contrate outro tipo de perfil de jogador mais adequado à realidade do São Paulo, menos caro, vamos chamar assim. Eu estava procurando uma palavra melhor aí, mas que onere menos aos cofres do São Paulo, que que seja menos custoso, que seja um jogador que já não esteja com burro na sombra, que seja um jogador que ainda esteja buscando seu lugar ao sol e que tenha um perfil mais parecido com o que a gente vem contratando, como Danielzinho, Lucas Ramon, etc., que eu acho que o momento do São Paulo vai exigir este tipo de jogador que busque seu espaço do que efetivamente o Alan. Ele é bom jogador? Bom jogador ele é. Nos últimos anos ele apresentou o quê? Nada. Nos últimos anos ele apresentou lesões e muito pouco futebol, muitas ausências e um custo muito alto, um risco muito alto para um clube como São Paulo que não tem grana. Então, se for investir em alguém, que seja investir em alguém mais jovem, que possa dar algum tipo de retorno no futuro, fazer alguma negociação como o São Paulo pretende com o Kevin Zenon, por exemplo, é mais atrativo do ponto de vista investimento do que você colocar tanto dinheiro em cima do jogador como o Alan. E o próprio Globo Esporte informa hoje que o São Paulo está vendo a evolução do Hugo Leonardo nos treinos. O São Paulo ainda tem o Matheus Ferreira para subir, que é do sub-20. Tem alguns atletas ali que podem municiar, tem o Negruti. A gente tem uma galerinha no meio de campo ali que pode dar um suporte para o Hernan Crespo com relação a isso. O Crespo, que é um volante para essa função, para essa posição, que é também um volante, que é também um jogador de criação para o meio de campo, mas a batata do Crespo também começou a assar por conta
dessas reações do próprio grupo com relação a tudo que está acontecendo. Então, vocês veem, o caldeirão está fervente. Como a gente falou ontem, o São Paulo vive sob um tiroteio intenso, que você não sabe para onde você olha para o campo, tem problema, você olha para a TV, tem problema, você olha para a instituição, tem problema, você olha para a parte de gestão, tem problema, você olha para tudo, tem um caos acontecendo. E aí surgem as mais diversas matérias, especulações com relação a um monte de coisa. Eu perguntei ontem com relação à questão dos salários dos jogadores, que é uma das maiores polêmicas que estão rolando. A informação que eu recebi foi: o fluxo de pagamento combinado com os jogadores está mantido para o mês de janeiro, como tinham sido organizado. Então, que fluxo é esse? Eu não perguntei, mas isso significa o quê? Significa quantos pagamentos vão ser feitos, quantos vão estar atrasados, está atrasado mesmo, como é que está sendo feito? A única resposta que eu recebi foi: o fluxo combinado com os jogadores está mantido. O São Paulo não descumpriu o fluxo combinado com os atletas. Agora, que fluxo é esse? Eu não consegui apurar. Vocês sabem como é que o negócio está pegando fogo dentro do clube. Está difícil de conseguir informações, está difícil de conseguir mais base de coisas, porque está todo mundo em reunião o tempo todo com o advogado, cuidando de apagar um incêndio daqui, um incêndio dali. Está mais difícil. Então, me garantiram que o que está combinado com os jogadores está sendo regiamente cumprido e que não seria este o problema. Surgiu ontem também uma informação de que ou o São Paulo pensaria em demitir o Crespo por conta do seu alto salário. Tá? Foi uma matéria que surgiu aí, todo mundo manda para fazer as coisas, e que o Guto Ferreira, só posso rir, seria o nome de escolha da diretoria de São Paulo para substituir o Hernan Crespo, porque o salário dele é mais baixo. Gente, aí isso eu perguntei, e assim, a mesma reação que eu estou tendo aqui foi a mesma reação que eu tive. Ninguém falou absolutamente nada sobre demitir o Crespo e contratar Guto Ferreira. Isso não quer dizer que o Crespo não vai cair daqui a 2 jogos se ele tomar 2 pancadas contra São Bernardo e contra Corinthians. Pode ser que o Maciz assuma e alguém chegue na cabeça dele, e ele como presidente, ele fale: não, não quero o Crespo, não estou sentindo confiança e quero contratar o Mano Menezes para ser técnico do São Paulo. Mas esse papo de que hoje a diretoria do São Paulo pensa em demitir o Crespo e colocar o Guto Ferreira, eu posso garantir para vocês que não é verdade, isso é mentira. Ah, mas amanhã pode ser que entre, então eles tragam o Rafinha de volta, pode ser que eles tragam o Lugano, pode ser que eles tragam de volta o Raí, pode ser que eles tragam. Não sei o que vai vir com o Maciz, tá? Não sei. A única coisa que eu sei é que tem gente com ele já se preparando para o caso dele assumir na sexta-feira e quais os próximos passos. Ele já tem uma galera do lado dele, já falando com ele sobre os passos que ele deve assumir e as decisões iniciais que ele deve tomar de ir para o CT, conversar com os jogadores, de falar com o pessoal do administrativo, de tomar as decisões em Cotia, quem ele vai botar para cuidar de cada coisa, caso ele realmente assuma. Essas coisas já estão sendo faladas, eles já estão montando o panorama para assumir como se o Júlio Casares fosse cair, para não ser pego de surpresa e falar: ah, agora eu virei presidente, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, já estão falando sobre isso, já estão se preparando e, inclusive, já ouvi algumas coisas relacionadas a isso, mas acho que é muito precoce, porque a semana promete, promete mesmo, principalmente porque a defesa de Júlio Casares já sinalizou com uma reunião ontem à noite em uma contraofensiva de tentar derrubar essa liminar concedida pela juíza. E se essa liminar cai, volta tudo de novo ao processo na estaca zero que estava antes. Se a liminar não cair, eles estudam judicializar ainda mais o processo. Então, a judicialização do processo. Eu não sou advogado e eu não entendo muito bem dos trâmites dos meandros. A única coisa que eu ouvi é que agora virou, cara, o negócio está feio. Porque com a judicialização, com o envolvimento da justiça no trâmite, pode acontecer da votação. Uma das coisas que eu vi, pode acontecer, por exemplo, da liminar não cair, da votação ser feita na sexta-feira e depois entrar um juiz e derrubar a decisão e a votação de sexta-feira não ter validade, Júlio Casares voltar ao poder e depois ter que acontecer tudo de novo. Ou seja, o São Paulo virou um caos. Esse é o fato da história. Virou um caos total, um caos absoluto. A instabilidade política, porque, volto a repetir, é uma liminar que foi concedida, não é uma decisão, você ainda tem como recorrer, você ainda tem como tentar derrubar. Se derruba, depois a oposição vai tentar também correr atrás de fazer de novo. Ou seja,
Essa semana vai ser um tabuleiro de xadrez, com movimentação de parte a parte. É muita gente envolvida, são muitos advogados, muitos juristas, e a coisa não tende a parar por aí. Isso foi o que eu ouvi. Então, o que eu dou o tom para você é o seguinte: nós estamos aqui nessa terça-feira de manhã que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Se você assistir esse vídeo mais para o final do dia, pode ser que a liminar já tenha caído, pode ser que já tenha entrado na justiça, pode ser que já tenha tido uma alteração. O cenário agora vai ser acompanhar on time mesmo. É você acompanhar ao longo do dia o tempo inteiro para você ter possíveis novidades referentes a isso. É tipo o mercado da bola. Uma hora o cara fala, acho que não vai fechar. Aí daqui a pouco o cara aparece fechado. Ou o cara tá assim, tá para vir, aí aparece no outro clube. O cenário virou instável desse jeito, principalmente por conta da justiça. A questão do Muricy, os bastidores com relação a tudo isso, a questão do Maci se preparando para assumir. A gente tem muita coisa rolando. Tem gente por trás ainda dos processos que ontem muita gente estava falando assim, Zanqueta, uma coisa que não está sendo dita, que talvez as pessoas não tenham se ligado, é que o Macis, como vice do Casares, ele também pode ter alguma coisa de alguma investigação pendente com ele. Você imagina. Aí o cara assume ali como interino até o final do ano. Aí aparece o nome dele em alguma das questões de investigação também. Se acontecer isso, como funciona? Aí, como eu falei para vocês, se o Assis, por algum acaso, acontecer alguma coisa com ele, seja de saúde, seja político, seja também de investigação, alguma coisa, ele também pode sofrer algum tipo de sanção ou também ter algum tipo de pedido dentro do conselho. Neste caso, cai o presidente, o vice-presidente que assumiria como presidente, e automaticamente o outro teria que assumir interinamente e convocar reuniões antecipadas. O cenário de São Paulo, gente, o cenário de São Paulo para esse ano apresenta fortíssimas emoções e a gente realmente não sabe nada do que pode acontecer. A única coisa que a gente sabe hoje é o que a gente tem no momento. E nesse momento, falo para vocês, a gente tem a informação de que o Maci se prepara para assumir, a oposição está otimista, o que virou o cenário de antes, que era um cenário otimista da parte de Júlio Casares, de que não passaria o impeachment e que não haveria judicialização. E agora a oposição tem crença de que isso vai acontecer e prepara um vice-presidente para assumir as próximas decisões dele, que devem gerar mudanças tanto no futebol, quanto na gestão de Cotia, quanto na parte administrativa. Isso é na parte, obviamente, das pessoas de confiança que eram de Júlio Casares, para que o Macis possa assumir e colocar junto, ele deve colocar alguém junto com o Márcio Carlos Magno, por exemplo, na parte administrativa, deve colocar alguém da confiança dele, muito provavelmente um conselheiro também no CT da Barra Funda e muito provavelmente também algum conselheiro em Cotia para acompanhar esses próximos passos. Isso, repito, se o Macis assumir, pelo menos até que haja votação na Assembleia e depois a Assembleia definindo de vez a vida do Júlio Casares. Isso se as liminares e os processos, os recursos e as entradas na Justiça não gerem alguma alteração. Ufa! É um negócio de louco, é um negócio completamente insano que a gente está vivendo e realmente eu estou sentindo que eu estou vivendo dias de Corinthians. Essa é a grande verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo dias de Corinthians nessa situação do São Paulo. Então, parece que a gente está perto de chegar a um desfecho e a uma definição das coisas. Não é isso bem que está acontecendo. O que eu estou ouvindo é que a coisa vai ter um desenrolar bem grande. Teremos dias tensos e com novidades que podem ter decisões na justiça num dia e no outro já não está valendo mais. E dali para frente, realmente a justiça podendo determinar uma série de questões. Isso sem contar que as investigações estão acontecendo em paralelo e a qualquer momento pode explodir uma notícia nova que pode mudar, inclusive, os rumos e determinar uma série de questões dentro do clube. E aí pegar outras pessoas, novas pessoas, pode mexer com a configuração atual do que a gente tem, que a gente conhece, que a gente está falando agora, e pode, inclusive, ter outros rumos, inclusive uma eleição antecipada no São Paulo. E no caso de uma eleição antecipada no São Paulo, com a configuração de conselho atual, seria uma votação bem diferente do que a gente teria caso a gente tenha uma nova votação no social, com nova escolha de mais 100 conselheiros que podem ser mantidos ou saídos, né? A gente pode ter uma dança das cadeiras na parte dos conselheiros. Então, tudo isso vai ter uma influência brutal
caso a eleição seja convocada antes, com a configuração de conselho atual, e não a que a gente vai ter em novembro, quando normalmente acontece nesse final de ano. Com relação a isso, ao mesmo tempo, no campo, a gente precisa dar uma resposta. O Rui Costa segue trabalhando e fazendo as negociações da parte dele. O São Paulo ainda, volto a repetir, busca um volante, um atacante e um jogador que possa ajudar na criação, tá? Essas são as posições que o São Paulo busca hoje para reforçar o time, que precisamos muito, como vimos, até porque os desempenhos e os resultados e o que a gente vem observando dentro de campo está absolutamente aquém daquilo que a gente vem observando e que a gente vem tendo. Pelo que eu vi, parece que o São Paulo nos últimos 18 jogos perdeu 12, só ganhou 6, que vem também culminando com essa pressão grande em cima do Hernan Crespo, que também foi representada principalmente, já que estava todo o holofote em cima da gestão do São Paulo, pelo Júnior Pedroso, que é o representante de 3 jogadores que ou não entraram, que é o caso do Maia, ou entraram ao longo do jogo, que é o Lucas e o Ferreirinha, e geraram essas críticas e geraram essa instabilidade. Mais reforço para vocês: a gestão do São Paulo hoje não tem nenhum pensamento de demitir o, pelo menos a gestão de hoje, né? Como a gente está falando. A gestão atual, na figura de Júlio Casares, de Rui Costa, etc., não pretende demitir o Crespo agora para colocar o Guto Ferreira, como falaram aí, que isso absolutamente nunca foi conversado a respeito disso, com todo respeito ao Guto Ferreira, não tem nada a ver chamar o Guto Ferreira para São Paulo. Eu volto a repetir para vocês, até brinquei sobre o nome do Mano Menezes, mas se existe um técnico que trabalha com clubes sobre crise intensa, clubes que estão aí fadados praticamente a todo mundo achar que estão caindo para a segunda divisão, e que tem costume de ressuscitar times, como fez com o Corinthians em 2022, com o Vasco, foi onde que o Fluminense em 2020, não, Corinthians em 23, Fluminense em 24 e Grêmio em 25, que foi o que o Mano Menezes fez nos últimos anos. Ele se tornou um bombeiro, ele apaga incêndios. Não duvidem que a gente em breve precise contar com técnicos desse calibre, com técnicos desse perfil. A gente tinha o Mancini, que foi para o Red Bull, tá bem no Red Bull agora, e tem outros técnicos que têm essas características. O próprio técnico do Vitória, por exemplo, que é o Jair, ele também tem essa característica. São técnicos tampões, que os caras botam lá, chama no fogo cruzado. O Dorival também tinha essa característica, depois é que passou a ter uma outra visibilidade. Então, não duvidem que esse tipo de perfil de técnico ele esteja no São Paulo daqui para frente. Mas, como eu falei, tudo isso que a gente está falando é simulações de cenários, são situações das quais ninguém sabe o que vai acontecer. O cenário é totalmente nebuloso hoje, porque ninguém sabe para onde vai, o que vai fazer. Sempre tem um rumor de alguma coisa. O que a gente vai ter que fazer é isso que eu fiz agora: atualizar sempre com a informação de momento, porque amanhã tudo, como diz acho que é até o negócio da Band, acho que é da Band News, até da rádio Band News, faz um tempo que eu não ouço, né? Porque eu estou em Portugal agora. Mas quando eu ouvia, quando eu ia trabalhar a Band News, inclusive eu ouvia o saudoso Boechat bastante. Acho que tinha um jargão da rádio, em 20 minutos tudo pode mudar. O São Paulo está assim agora. A realidade do São Paulo agora está bem nesse nível. A gente não sabe tudo que vai acontecer, tudo que vai surgir, tanto de investigação quanto de mudança, principalmente da questão da justiça, como principalmente no que tange a futebol, a jogadores, as chegadas, saídas, e quem vai comandar o São Paulo e quem pode ser o novo alvo de investigações, porque a gente sabe, sobe um cargo, fica lendo coisa, o cara vira holofote, vai virar vidraça, e aí a pedra vai vir nesse cara. Troca o outro, aí vem o outro cara, pode trocar de novo e vir isso. Isso pode estar sendo, inclusive, direcionado até para que a eleição realmente aconteça antecipadamente e as pessoas possam, daqui a, sei lá, 180 dias, 100 dias, 150 dias, eu preciso confirmar essa informação de quanto tempo o Outen Ares teria caso o Maciz não ficasse como presidente, ele seria obrigado a convocar novas eleições. E isso movimentaria o São Paulo internamente de um jeito insano também, como foi lá em 2015 e 2016, na mesma questão da época do Aidari, que a gente acabou mantendo o Leco durante alguns anos. Esse cenário de hoje deixaria absolutamente imprevisível quem
como e de que jeito seriam os possíveis candidatos para concorrer à presidência do São Paulo, as chapas a serem formadas com os 55 vitalícios, aquela história toda, para ver quem que poderia ser. A gente sabe nomes de possíveis presidenciáveis, como tem a figura do Pinotti, o Belmonte, que até então parecia que poderia ser um presidenciável também está numa investigação agora, então isso pode ter algum tipo de abalo também. O Marco Aurélio Cunha era outro cara que falava sobre isso, mas eu senti o Marco Aurélio Cunha um pouco mais recuado. Acho que o Marco Aurélio Cunha talvez entrasse como parte de alguma candidatura e não necessariamente como o candidato dessa vez. E a gente não sabe quem vai vir, quem enfrentaria, de que lado, como e quem seriam os possíveis presidenciáveis, até porque as regras do jogo podem mudar ao longo do tempo. E a política do São Paulo, as interpretações legais, as liminares e tudo isso devem dar uma emoção bem grande para esses próximos passos do São Paulo daqui para frente. Eu, como falei para vocês, vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tem tanta coisa para a gente poder falar no que diz respeito a movimentações de mercado, só isso que a gente falou, só que tem negociações em andamento. A gente fica com a expectativa que realmente o fluxo de pagamento dos salários dos jogadores seja cumprido, realmente essa coisa do Guto Ferreira não existe, que seja realmente uma informação, e agora eu só estou trabalhando assim, digo para vocês, o que eu apurei é isso, se vai ser verdade, só o tempo vai dizer, e a gente fica aí na expectativa do Macis, se ele assumir, o que pode vir aí para frente, e se o Muricy vai realmente continuar, se ele vai sair, quem que vai sair junto com ele, porque tem uma leva de pessoas que são ligadas a ele de alguma forma, e a questão principalmente da justiça, todo mundo ligado aí na TV tribunal, que é o que vai acabar acontecendo, porque as notícias vão ser muito focadas principalmente nas questões de juristas, âmbitos jurídicos, interpretações de leis, liminares e decisões. Esse é o triste fim ou triste início de ano de São Paulo, de uma situação que, no meu ver, só está começando, pelo que me falam de apurações, acusações, investigações, guerra política e imagens e nomes de manutenções e fica, não fica, sai, não sai, quem comanda, quem que vai assumir, quem que não vai assumir, eleições chamadas, etc. Prepare seu coração, se prepare, porque se você acha que a gente está perto de um desfecho, a informação que eu tenho, pelo menos do que eu ouço de todo mundo, é que a história mal começou. Vamos nessa. Boa terça-feira para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vamos São Paulo e fui.